Então, nós vamos encerrar agora esse nosso capítulo sobre indução e indutância, né? A gente veio falando do fenômeno da indução, depois falamos ali, né, da lei de Lenz, né? Discutimos como é que é a corrente induzida, né? E aí nós introduzimos um elemento do circuito que é o indutor e discutimos a resposta de um circuito RL, né, à corrente contínua, né? E comparamos essas características do indutor, de um circuito RL, né, com o circuito RC. Ambos, tanto o circuito RC quanto o circuito RL, né, com corrente contínua. Para encerrar essa parte, nós vamos falar da indutância mútua, né? Eu acho que está claro para vocês, né, que, em geral, na física, né, você tem vamos chamar assim, uma permanente, né, constatação de que a ação de um determinado agente sobre um sistema muitas vezes provoca uma reação, né, daquele sistema em torno do agente. Nós vimos isso lá nas leis de Newton, né, na mecânica, quando a gente viu a lei de ação e reação, né, e mais agora, tá certo? A gente tem muitos exemplos, mas mais agora, né, quando nós pegamos aqueles dois condutores e mostramos que se um condutor, né, se esses dois condutores tem correntes passando por eles, né, o que acontece? Um condutor cria um campo magnético que age no outro e o outro cria também um campo magnético que age no um, né? Então o que nós vamos ver agora é o seguinte: quando a gente falar de indutância mútua, nós vamos mostrar que se eu tenho duas espiras ou duas bobinas, né, próximas uma da outra, tá certo? Você tem uma indutância que uma provoca na outra e que a outra provoca na uma. E isso é um elemento importante, né? Essa constatação é muito importante porque ela vai ser utilizada mais adiante um pouquinho, né, quando nós formos discutir, né, um equipamento que é presente nas redes de distribuição, né, que são aí, né, que é o transformador, ou que são os transformadores, né? Eles não estão presentes só nas redes de distribuição, estão presentes aí no nosso dia a dia o tempo todo, né? Nos nossos carregadores, e vários outros, carregador de celular, carregador de computador, né? Vários outros tipos de elementos aí que a gente usa, né, de equipamentos que a gente usa no dia a dia. Então vamos pensar o seguinte: imagina, né, que eu tenho aqui uma bobina, tá? Tá certo? Eu tenho aqui uma bobina, eu vou ligar uma fonte nessa bobina, né? Vou colocar aqui um resistor, tá? E essa bobina aqui, ela tem uma particularidade que eu posso variar, né, essa resistência. Se eu vario essa resistência, eu obviamente vario a corrente que está passando aqui, né? Essa bobina aqui, se eu tenho uma corrente subindo aqui, que eu vou chamar de 1, essa aqui é a minha bobina 1, tá? Essa é a bobina 1, eu tenho a corrente 1, e se eu olho aqui, né, eu tenho um campo, tá? Eu vou ter um campo aqui que é produzido por essa corrente, né? Vamos supor que esse aqui é o campo produzido por essa corrente. Então esse aqui é o meu campo B1, essas são as linhas de campo, tá certo? Elas têm aí um formato mais ou menos parecido com esse, tá? Até aí tudo bem, não tem muita novidade, né, em relação a isso. O que eu vou fazer agora, tá certo? O que eu vou fazer agora é colocar, né, eu vou colocar uma outra bobina perto dessa aqui. Tá? Eu vou colocar uma bobina perto dessa aqui, né, de tal forma que esse campo que está aqui, ele também vai passar por essa bobina. Tá? E eu vou colocar nessa bobina aqui um galvanômetro, né, para a gente medir o que está acontecendo. Tá? Muito bem. Vamos ver aí o seguinte: esse campo aqui, né, eu tenho um campo que está passando aqui, né, eu tenho, né, um fluxo então que está variando nessa bobina aqui do lado. Essa aqui é a minha bobina 2. Tá? E eu vou dizer o seguinte: eu posso definir, tá certo? Né, o meu fluxo, que é o fluxo na bobina 2 provocado pela corrente no campo 1. Então esse aqui é o fluxo em 2 do campo B1.
tá? Eu posso definir, eu vou definir que a minha indutância mútua, que é a influência que essa bobina causa nessa aqui, eu vou dizer que isso aqui é o número de espiras da bobina 2, aquele fluxo que está ali, dividido pela corrente que provoca esse campo, né? Ora, se eu pegar essa equação aqui, se eu fizer isso aqui, eu passar a corrente para esse lado aqui, eu fico com N2 vezes... E agora pensa o seguinte, eu disse, eu tenho aqui um resistor variável, tá certo? Eu estou mudando isso aqui, né? Tem um mecanismo que faz mudar de tal forma que esse campo flutue, quer dizer, esse campo varia com o tempo, né? Se esse campo B1 varia com o tempo, o fluxo aqui varia com o tempo, né? E se eu tenho então o fluxo variando com o tempo, eu posso calcular a força eletromotriz que é induzida na bobina 2. Então a força eletromotriz que é induzida na bobina 2, que é a derivada em relação ao tempo, né, de N2 Φ21, isso aqui vai ser igual, tá certo? Isso aqui vai ser igual a M21, não é? Vezes DI1 sobre DT. Ora, o que a gente pode mostrar é que eu posso fazer o mesmo raciocínio e dizer que eu tenho uma força eletromotriz. Então aqui eu crio uma força eletromotriz. Olha lá, eu tenho aqui essa bobina, eu tenho um campo B1, esse campo B1 está variando, isso provoca uma variação de fluxo aqui, essa variação de fluxo aqui cria uma força eletromotriz aqui. Ao criar uma força eletromotriz na bobina 2, o que ela provoca? Eu tenho agora uma corrente, tá certo? Eu tenho uma corrente agora, não é? Eu tenho uma corrente nessa bobina aqui, essa corrente aqui, se esse campo é variável, tá certo? Se esse campo é variável, vamos supor que esse campo está oscilando, essa corrente vai ficar mudando de sentido. Nós vamos ver isso no próximo capítulo, quando a gente estiver discutindo corrente alternada, que essa corrente aqui vai ficar oscilando, tá certo? E ela provoca também, né? Ela vai criar um campo, tá certo? Ela vai criar um campo, não é? E esse campo aqui vai de novo, né, provocar uma variação do fluxo aqui, né? Essa variação do fluxo cria, tá certo? É importante ver que esses efeitos eles se contrabalançam, né? A bobina 1 induz uma força eletromotriz na bobina 2, que por sua vez induz, né, uma outra força eletromotriz na bobina 1, que a gente também pode calcular do mesmo jeito. Essa força eletromotriz vai ser D sobre dt, N1, o fluxo em 1 provocado por 2, não é? Que vai ser menos, né, M12 DI2 sobre dt. O que é importante aqui, e o que a gente vai usar mais adiante, é que existe uma relação, tá certo? Nós não vamos fazer essa demonstração, mas eu posso mostrar que existe uma relação aqui, tal que a minha indutância mútua, que é provocada na bobina 2 pela 1, é igual à indutância mútua que é provocada em 1 pela 2, e é igual a M, tá? Então, guarda isso aqui, né, que nós vamos utilizar isso no nosso próximo capítulo, tá bom? Então, com isso aqui a gente encerra, né, essa parte de indução e indutância, tá certo? E agora no próximo capítulo nós vamos aplicar todos esses conceitos, né, e juntar isso com os resistores e os capacitores quando nós discutirmos os circuitos de corrente alternada. Circuito de corrente alternada, não é aquele circuito que está presente, né, desde as nossas instalações domésticas até aí as instalações industriais e mesmo em muitos equipamentos, né, que você às vezes nem repara, né? Então assim, fique atento, tá certo? A gente se vê, né, no próximo capítulo, tá bom? Um abraço e até lá!